A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas, as brasileiras, né? Os jornais brasileiros estão dando destaque à posse do novo membro do STF, ministro Zanin, que é amigo e compadre do presidente Lula. Essa pecha, eu acho que o doutor Zanin, a não ser que ele consiga, através do seu trabalho e tudo, mudar essa imagem, essa pecha de amigo do presidente, vai continuar anos afora. Está aqui o Lula, Zanin toma posse no STF, Pacheco critica a corte por decidir sobre drogas. Por que o Pacheco... A posse foi posse. Obedeceu aos trâmites formais, ele não discursou, só discursou a presidente do tribunal, blá, 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 o Lula foi, todo mundo cumprimentou, bonitinho, mas é um ato simbólico e importante. Por que o Pacheco criticou? Porque é mais um... Tem uma série de... mas porque, contudo, todavia, mas o fato principal é o seguinte, ao tratar dessa questão das drogas, o Supremo está entrando no lugar do Legislativo. É mais uma... Né, o Supremo criando espaços, está decidindo, está, enfim, legislando. E o Pacheco, que é o presidente do Senado, realmente se queima com isso, né? Essa espaçoso, né? Essa administração espaçosa do Supremo que vai tomando conta ora do Executivo, ora do Legislativo, né? Essa tarefa. Agora, tem um porém, esse é porém mesmo. O pessoal do Supremo reclama que é provocado e, segundo, que há uma omissão do Legislativo em algumas questões e fica um vazio que precisa ser preenchido, ele vai lá e preenche. Você decide. Agora, aqui eu já decidi. O Supremo é espaçoso, né? Vai tomando conta. Está aqui a Folha de São Paulo, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, toma posse no STF. Essa manchete, assim que não é nenhuma novidade, é o que eu chamo de manchete histórica, né? Aí quando você abre aqueles álbuns que tem a história contada pelas manchetes e tal, que a Folha publica, o Globo, os grandes jornais do país, aí você olha, essa é uma manchete histórica, registra um fato da história, não está muito preocupado em dizer ontem, hoje, amanhã, atropelado, é uma coisa mais que registra mais um fato histórico. E está aí uma manchete histórica, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, toma posse no STF. Amigo do presidente, ministro terá pela frente casos de interesse do governo. Aí, amigo, que nós vai ver, né, como é que é. Ele foi deslocado da segunda para a primeira turma. Isso foi uma gentileza do ministro Toffoli, para ele não dar de cara com problemas que envolvem a Lava Jato, que envolvem temas, né, que ele tocou, trabalhos que ele teve num dos lados da questão jurídica. Então, vamos ver,
se ele vai se declarar impedido algumas vezes e se algum julgamento vai parecer suspeito. Suspeição aí é outra coisa, viu? É uma questão, uma palavra ao modo jurídico. Valor econômico, mercado vê queda maior da Selic, dólar sobe 2%. Comportamento dos juros futuros desafia a decisão do BC de indicar novos cortes de 0,5%. Aí tem uma história, pode ser que não se insira nisso que eu vou dizer. Sempre que pega um grande bandido, um ladrão, um grande traficante, a gente nunca ouviu falar, aí vem as autoridades e os jornais refletem isso e dizem: preso o maior traficante do Brasil. Isso acontece uma vez em cada 6 meses. Preso o maior traficante, preso o maior matador, preso o maior contrabandista. Agora está aqui, ó. Operação da Polícia Federal, o Estadão, maior devastador da Amazônia suspeito de grilagem é preso. Empresário seria, já o Estadão tomando cuidado, responsável pelo fim de 6.500 hectares de floresta. É hectare para burro. Ele invadiria áreas públicas, né? A floresta de ninguém, e mete lá os seus boizinhos e tudo isso. Então ele está sendo acusado. Quer ver? Polícia Federal prendeu no Pará o empresário Bruno Heller, considerado por investigadores de esquemas de grilagem o maior devastador da Amazônia. A ação ocorreu durante a operação que apura a suspeita de invasões de terras da União e desmatamento para a criação de gado na floresta amazônica. E teve um desmate menor na Amazônia, você viu? Teve um desmate menor na Amazônia, mas no Cerrado a devastação foi maior, aumentou. O desmatamento na Amazônia teve queda de 7,4% em agosto. No Senado, a devastação se concentra em áreas autorizadas. Foi o que disse a ministra Marina Silva ontem. O governo, o Estado, a não ser que haja irregularidade, né, fiscaliza a preservação de um X% das propriedades, né, que podem ser desmatadas. A maior parte tem que ter uma reserva. Então, aí tem uma intervenção federal, não estadual, mas uma intervenção federal, se essa proporção não for respeitada, né? Mas no caso, o pessoal está abrindo uma fronteira, eu vou chamar de fronteira agrícola, mas é agrícola, é para tudo, inclusive para gado, na área do Cerrado, e aí estão devastando as áreas legalmente devastáveis. E por isso cresceu, segundo o ministério da ministra Marina. Ela teve uma vitória nessa questão da Amazônia. Ainda tem muito para fazer na Amazônia. Não é assim, decidir, continuam lá aquele pessoal que está desafiando os índios, que está matando o índio, continua a omissão. Isso não se resolve um dia. Com licença. Nunca negue um copo d'água para alguém. Bom, aqui está: precatórios desafiam o orçamento de 2027. Precatório é o seguinte, é o dinheiro que o governo deve a alguém, né? Por exemplo, alguém que foi desapropriado,
alguém que é funcionário público e numa questão judicial, no judiciário tem uma vitória e tem que receber. Enfim, são dívidas do governo. E aí o governo não quer pagar. Aí desapropriação que foi feita rapidamente e vamos discutir em juízo. A bola de neve criada pela emenda constitucional que limitou o pagamento de precatórios trouxe um desafio adicional à elaboração do plano plurianual a ser apresentado pelo governo ao Congresso até o fim do mês. O Ministério do Planejamento e Orçamento elaborou um referencial monetário para despesas discricionárias em 2027, com 2 cenários. O primeiro considera a regra em vigor, cujo limite anual para pagamento desses títulos judiciais termina em 2026. E no ano seguinte prevê quitação integral da dívida acumulada entre 2022 e 2026. Neste caso, os ministérios não teriam recursos para as despesas discricionárias. Quer dizer, não vai ter dinheiro. Isso cai na cabeça de quem adivinha? Na cabeça da União? Claro, vai cair na cabeça de quem tem precatório a receber. Vão dar um tal jeitinho na cabeça do contribuinte. Tem gente morrendo, o cara fica velho, fica esperando lá uma desapropriação de uma casinha há 200 anos atrás, aí acaba não recebendo, aí vem os herdeiros, esse rolo que a gente conhece. Tá aqui, olha, a Folha, nessa questão do desmate, eu estou voltando, ó, deu destaque. Sob petista, desmate cai na Amazônia e no Senado dispara. Você não pode dizer que a ministra Marina Silva se omite diante dos desmatadores, ela enfrenta para valer, né? Isso tem lhe custado muita oposição e tudo isso. Olha, ontem, além da posse do Cristiano Zanin, tomou posse o novo ministro do Turismo, Celso... me deu um branco. O doutor Celso, que assumiu, teve uma posse bonitinha, da União, foi o pessoal do partido, mas... Celso Sabino, Eu sabia que lembrava, mas, desculpe, trocadilho horrível. O doutor Celso Sabino tomou posse, saiu a Carneiro, que era do partido e não era, fazia parte da base, tinha lá contribuições com a base parlamentar de Lula, e não tinha. O Lula está rearranjando o ministério para ver se consegue uma base. Ele fala em base estável, eu falo base mais estável, porque isso nunca fica assim chumbado no lugar. As coisas, política é uma nuvenzinha, como já dizia, isso se atribui a todo mundo, inclusive ao doutor Tancredo Neves, de saudosa memória. Mas o vice-presidente Alckmin não foi na posse do doutor Sabino. Ele está sempre presente nas posses, a sua presença era esperado, e o doutor Geraldo Alckmin não apareceu. Será que começou a briga do vice com o presidente? Tem uma pinimba lá entre os dois. O Alckmin, eleito vice-presidente, essa união ajudou o Lula a vencer a eleição, etc., etc., o Alckmin aceitou a incumbência, que foi assim apresentada como incumbência, de ser ministro do Comércio, ministro da Indústria e Comércio. Então, ele acumula as duas funções. Uma é uma expectativa de poder
que é ser vice-presidente. A outra é ministro de Estado. Ele já foi governador de São Paulo, enfim. Aí, agora, nessa reforma ministerial que o Lula quer fazer, tem muita gente e pouco lugar. E o Centrão quer lugares, né, que tenham valor, né, que abranjam o Brasil todo, que basta que tenha dinheiro. Enfim, o Centrão vai dar governabilidade. O pessoal do Centrão sabe o valor que tem, e tem muito valor, é como se fosse um partido que pode conceder muito, pode dar muita vantagem ao governo Lula, sabe o seu valor e cobra isso alto. Tem nada, é política, é normal. Sem se esquecer que no Centrão, mas o Centrão é um fato político legítimo. Aí é isso, né? É isso. O Lula atuou com o Centrão em governos anteriores. E também tem um problema do Lula, que o PT não quer abrir mão, o partido dele, de determinados ministérios que são alegadamente históricos, o Bolsa Família, mas históricos, mas dão um belo lucro eleitoral, né? Tem uma capacidade de manobra política enorme. Então o doutor Geraldo Alckmin estaria agastado com o fato de o ministério dele estar mais ou menos em leilão. Eu não sabia, eu pensei que ele estava lá desempenhando, prestando um favor para o Lula, desempenhando uma função lá, mas não é. Parece isso, mas não é. Eu acho que o vice-presidente gostou do cargo. Vamos ver o boletim da CNN. Quer ver, vou passar antes pelo Brasil 247, que é um jornal na net que é bem mais à esquerda. Então, eu vou dar os títulos. Zanin recebe primeiros processos pelo sistema eletrônico, Movimento Negro faz ato pedindo fim da Operação Escudo da PM de Tarcísio, que matou inocentes em São Paulo. Continua aquele negócio lá no litoral, com mortes que a serem apuradas. Não sei se são inocentes ou não, isso vai ser apurado. O pessoal lá, que tem ligações com o tráfico, que mora lá e que vê esse pessoal todo dia, diz que são mortes inocentes, gente que não tinha passagem policial, enfim, pessoas que não tinham nada a ver com a história, que foram mortas. PF prende homem que teria ameaçado atirar em Lula. Arilson Strapasson tentou descobrir o hotel onde Lula se hospedará em Santarém de 4 a 7 de agosto para a cúpula da Amazônia do Pará. No Pará, aí tem que ver quem é esse cara, disse que daria um tiro na barriga do Lula, tem que saber, falou isso num bar, queria saber, enfim, gente perigosa. Deixa eu ver aqui mais o que tem. Olha aqui, olha o doutor Amorim no 147. Negociações de paz na Ucrânia não podem deixar de fora as preocupações de segurança da Rússia, diz Celso Amorim. Claro, doutor Celso, a Rússia, coitadinha, ela foi obrigada a invadir a Ucrânia para se defender. E a gente fica tratando a Rússia como um invasor cruel, fica dizendo que o Putin é um ditador. Imagine, um homem tão brilhante. Chacina da PM no Guarujá, chacina, já chama chacina, né? Da PM no Guarujá, a pizza não chega, se precisa de agilidade. Vamos dar uma espiada no Globo?
Olha que foto bonita, olha que foto bonita do globo, aqui em cima. É o Rio de Janeiro nas nuvens. De barcas foi provocado pela alta umidade do ar acima dos 90%. Olha que bonito. O Rio de Janeiro, olha aqui, olha. Dá uma espiada, eu vou diminuir, para ter uma visão mais ampla, né, dessa, até né, encoberto pelas nuvens, o Rio de Janeiro é bonito. Pena que tenham deixado a cidade maravilhosa chegar onde chegou em termos de violência e corrupção. Um colega nosso aqui achou essa foto entre Lula e Zanin meia sensual. Você acha sensual essa foto? Não, é uma foto de dois amigos se abraçando. Uma disputa de timing entre a troca de ministros e a pauta do Congresso. Em declarações que evidenciaram descompasso, o presidente Lula afirmou ontem não ter pressa em fazer reforma ministerial para incorporar nomes do Centrão à esplanada, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou a aliados que pautas entre elas, a votação da nova regra fiscal, não andarão no Congresso até as trocas serem definidas. Quer dizer, o Lula disse, não, deixa para depois. Será que falta confiança? Será que isso é falta de confiança? É política, gente, é política. Se deixar para depois, entrega antes, né? Paga antes de entregar. No toma lá, dá cá. Lula, Bernardo Melo Franco, Lula faz frente amplíssima com cargos a ex-bolsonaristas. Vera Magalhães, Senado será mais rigoroso que a Câmara na reforma tributária. Tem muita coisa para rever, alguns pontos que estão aparecendo. Eu estou falando na parte correta, nada de lobbies e tal. Pequenos defeitos, claro. Olha o Lula empurrando o Zanin. Olha. Vai que é nossa, Zanin. Ficção no divã, sessões de cinema e também de terapia. Cineasta e terapeuta fazem sucesso nas redes, analisando saúde mental de personagens como Barbie e Indiana Jones. Eu tenho uma lista para eles. Uma lista. Não é só de Brasília. Já alguém gritou aqui que é Brasília. Não. Desmatamento cai na Amazônia, mas bate recorde no Cerrado, nós já tratamos disso. O Globo dá importância, a importância é merecida, é importante. A PF prende homem suspeito de planejar atentado no Pará. Olha aí, acusado de conspiração, Trump se declara inocente. É minha rinite. Eu ouço determinados nomes de políticos, aí nenhum que eu mencionei agora, e a rinite aparece. Ex-presidente teria tentado fraudar eleições em 2020. Tentou, né? Autoridades que o investigam têm sofrido ameaças. Olha aí. Bruno Henrique marca e o Flamengo abre vantagem contra o Olímpia del Paraguai ontem no Maracanã. Deixa eu ver. Concessão do Galeão. O governo aguarda Xangi oficializar interesse no aeroporto. Olha essa notícia que está pequenininha, mas está na primeira página do Globo. Tem a ver com o preço da gasolina, dos combustíveis. Olha, lucro líquido da Petrobras tem queda de 47% no segundo trimestre. Valor de 28 bilhões e 782 milhões.
É o primeiro resultado após a empresa divulgar nova política de preços de combustíveis. Alguns dizem que não tem nada a ver com essa nova política, mas é simples. Se você compra por 10 e vende por 5, você tem prejuízo. A Petrobras está fazendo isso. Tem uma diferença entre o preço internacional do petróleo e o preço que está aqui, os produtos estão sendo vendidos no Brasil, fala-se em 23%. Então, alguém fica lembrando, né, o economista Alexandre Schwartzman lembrava do tempo da dona Dilma, onde ela fez isso, né? Você acaba pagando mais tarde, né? Você acaba pagando e o país acaba pagando, e a Petrobras vai ficando quebrada com essa história, vai ficando quebrada. Filma Raul, nos bastidores da série sobre o artista, diretor fala dos excessos do músico que viveu do jeito que quis. Claro, Raul Seixas, a figura singular da música brasileira, ditou comportamentos nem sempre muito comportados para a juventude brasileira, mas deixou um acervo musical maravilhoso. Olha essa foto da Folha, foto. Caveirão derrama sangue diante de hospital no Rio. Tá vendo? É isso aqui, olha, é a traseira do Caveirão. Blindado da PM parado em frente ao Hospital Getúlio Vargas traz corpos de 2 homens mortos em operação na zona norte do Rio, na quarta-feira, que deixou ao menos 10 vítimas. Daqui a pouco chamam a Zona Norte de Zona Morte. Na revisão dos fatos, dedicou-se muito à questão ecológica. Olha, pena que as pessoas morrem. Algumas pessoas não deviam morrer. Olha, tem um bode na Colômbia. O filho do Petro, que é o presidente, diz que papai ganhou dinheiro na campanha do tráfico, lá na Colômbia. Aí tá. Acusado de lavagem, Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que a campanha do pai de 2022 recebeu dinheiro de um condenado por tráfico de drogas. O presidente negou saber das atividades ilegais da candidatura. Essa história, se essa história não tiver uma condução muito sólida, o presidente já se foi. Na Argentina tem campanha eleitoral, tem eleições próximas, eles estão evitando, dizem os jornais, a questão da inflação, porque se você for discutir inflação na Argentina, não tem alguém do governo que possa se eleger, o governo tem esperanças. Plano de importar menos gás russo esbarra em bombas da Segunda Guerra. Artefatos não detonados que seguem no fundo do mar atrapalham projeto de terminal no norte da Alemanha. Já vê que a Segunda Guerra ainda diz presente nos tempos atuais. E falando em Segunda Guerra, continua o sucesso do filme Oppenheimer, que eu não assisti ainda, que foi quem conduziu o projeto norte-americano da produção, né, da descoberta e produção de bombas nucleares. As 2 primeiras foram jogadas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. MP vai investigar decisão do governo de São Paulo de dispensar livros didáticos. Eu não sei isso
cabe aos técnicos de educação, mas o pessoal está aí divergindo. Promotoria deu 10 dias para a Secretaria de Educação mostrar as justificativas pedagógicas e financeiras. Eu realmente não consegui formar uma opinião, é um setor meio fechado, né, esse da educação. Tem implicações políticas, interesses de livreiros, é um complexo de coisas, precisa levar tudo isso em consideração. De repente, até o governo de São Paulo produz uns livros melhorzinhos, porque alguns que eu tenho lido, nossa senhora. Bom, chegamos à nossa queridíssima lista de pessoas que tomaram cafezinho conosco hoje. Paula Antunes, Fabner Correia, Camilo Semedo, Niva Benato, Gracinda Rosilda, Verônica Queiroz, Cislen Alves, Renato Crescim, Edivan Rodrigues, Aldo Borges, Marinalva, Augusto Alves, Cleonice Santos, Robson Tadeu, Yara Queiroz de Natal, Cláudio Stefalo de Taquarussu do Sul, Vanderlei Neves de Ponta Grossa e André Elias de Santo André. Pessoal, chegamos ao final do jornal nesta sexta-feira. Desejo a você um ótimo fim de semana, que o clima lhe seja favorável para um descanso em paz e uma revigoração das suas forças, porque segunda-feira está aí. Bom fim de semana, até segunda.